Boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos à segunda reunião da Comissão de Propriedade Intelectual da OAB Guarujá, no triênio 2022-2024. Eu vou apresentar para vocês o tema de hoje, que nós trouxemos para um debate, um bate-papo, que é a avaliação de intangíveis de propriedade intelectual. A avaliação econômica de ativos da propriedade intelectual é um tema que tem despertado cada vez mais o interesse dos titulares desses bens imateriais protegidos pela legislação de propriedade industrial. E também dos advogados e juízes, por diversas razões. Seja para um mero conhecimento do valor de mercado, para a comprovação do alto renome junto ao NPI, para uma negociação, para uma avaliação determinada e um processo judicial. Embora ocorra com maior frequência para marcas, podem ser também avaliados os sistemas, as tecnologias, os objetos de documentos de patentes, dentre outros. Será exposta uma metodologia eficaz, relativamente simples, que tem sido aplicada com sucesso nos últimos 20 anos, com a apresentação resumida de alguns casos relevantes. E para fazer essa apresentação, esse bate-papo, nós convidamos hoje o professor Dr. Clóvis Silveira. Ele é engenheiro pela Politécnica da USP, especialista em propriedade intelectual, professor do curso de perícias em TI da ABAC, consultor, perito e assistente técnico especializado em propriedade industrial e software, e avaliação econômica de intangíveis. Sócio-diretor de CES Interpatentes, consultoria e serviços em propriedade intelectual. Agente da propriedade industrial, autor de artigos e publicações especializadas. Coautor dos livros Propriedade Intelectual no Direito Empresarial e Propriedade Intelectual no Terceiro Milênio. Autor de Os Intangíveis da Propriedade Intelectual, Lei e Doutrina Aplicadas, de 2019. Palestrante e professor convidado de cursos na área de PI. Foi presidente da Associação Paulista da Propriedade Intelectual, a ASP, entre 2005 e 2009. Atual membro do Conselho Nato, membro da BPI, da BAP e do IBPI. Membro também da FICTO, árbitro do CADISC, MB, do Centro de Soluções de Disputas em Propriedade Intelectual da BPI. Meu caro amigo, Clóvis Silveira, seja muito bem-vindo aqui na nossa comissão. A palavra está com você, meu querido. Só abrir o seu áudio. Pronto. Boa tarde a todos. Doutora Soraya, muito obrigado pelo convite, pela sua apresentação. E eu ouvi o meu currículo, fiquei muito impressionado. Precisamos diminuir um pouco. Eu estou bastante satisfeito de ter aceito esse convite, é uma honra para mim apresentar para enfim, os advogados e advogadas que pertencem a esta seção de Guarujá da OAB de São Paulo. Vamos, então, começar a minha apresentação. Não preciso mais explicar, a gente vai expor de uma maneira. Eu vou ter, como eu tenho um número razoável de slides, eu vou rapidamente apresentar. É algo que não dá para a gente fazer uma palestra sem o apoio de slides. Então, eu organizei os slides de uma certa maneira, como eu gosto de apresentá-los, e vou agora abrir, então, eu tenho que entrar agora no share screen, né? Vamos lá, share. Agora, vamos abrir a minha apresentação. Estão todos vendo, não? Soraya? Sim, perfeito. Ok, tá bom. Eu tenho uma parte coberta em cima, deixa eu ver se eu... acho que pode ficar assim mesmo. Então, espera aí. Então, o título da nossa palestra é Avaliação Econômica de Intangíveis, como a doutora Soraya já explicou. Soraya, desculpa. Então, eu vou apresentar em duas partes. Eu organizei os meus slides, era uma coleção única, eu resolvi dividir em duas partes. Na primeira, eu vou apresentar alguns conceitos gerais dos intangíveis, porque a gente tem uma tendência a falar só de avaliação de marcas, não é? Todo mundo diz avaliação de marcas. Muito bem, nós fazemos avaliações de intangíveis com o mesmo método, e eu vou explicar para frente como é que é isso,
E os intangíveis são os diversos intangíveis da propriedade intelectual. Então, para eu preciso definir o universo sobre o qual a gente está falando, eu vou fazer isso na parte 1. Depois eu vou fazer uma pausa de 2 minutos para apresentar uma referência, em 2 minutos, e continuo depois na parte 2, onde eu vou falar da metodologia, métodos e casos de avaliação. Às vezes, as pessoas podem confundir um pouco a palavra metodologia com métodos, a gente vê muita confusão, mas a metodologia, em geral, é justamente o estudo dos métodos, e alguns métodos são os métodos específicos que a gente vai comentar aqui mais adiante. Então, vamos lá. Parte 1, intangíveis, conceitos gerais. Eu estou primeiro selecionando uma... Deixa eu só tirar, eu não consigo enxergar aqui em cima, Soraya. Eu preciso virar isso de um jeito, 1 minuto só. Pronto, consegui. Tá lá embaixo agora. Então, é o meu título lá em cima, propriedade intelectual. Então, já é de 46 que o nosso conhecido, tão conhecido João da Gama Cerqueira, nos ensinou o seguinte, aspas, ao conjunto desses direitos resultantes das concepções da inteligência e do trabalho intelectual, encarados principalmente sobre o aspecto do proveito material, veja aí que já está a dica da avaliação, não é? Que deles pode resultar, costuma-se dar a denominação genérica de propriedade intelectual. Muito bem, isso eu cacei aqui num dos livros que eu tenho no Gama Cerqueira, aqueles antigos, não é? E aproveito para dizer que eu saliento em azul tudo que eu acho que é destacável aos olhos, que vocês que são em muita preferencialmente especialistas em sinais distintivos, não é? Então, o azul é aquilo que deve ficar na nossa memória, tá? Muito bem. Propriedade intelectual são também, a gente pode dizer, os direitos de propriedade sobre certos tipos de bens e materiais. Eu estou apresentando aí um vocabulário, né? Resultantes da criação intelectual, como é o caso das obras autorais, invenções e etc. Eu estou destacando isso em especial, porque nós estamos falando de propriedade intelectual, não é? E estou dando 2 exemplos dos mais importantes: as obras autorais do direito de autor, as invenções da propriedade industrial. Já a propriedade industrial, direitos de propriedade industrial sobre concepções e produções da inteligência trazidas à indústria para exploração ou proveito econômico de quem as criou. Esses são os conceitos que a gente encontra no Gama Cerqueira. Muito bem. Avaliação de intangíveis da propriedade intelectual abrange, portanto, eu sei que vocês todos e todas são advogados, não é? Conhecem um pouco de tudo, mas, às vezes, podem conhecer mais um assunto do que outro. Então, eu pensei bem em se eu podia ou não essa especificidade toda, mas resolvi colocar. Então, as invenções, os modelos de utilidade, os desenhos industriais, os programas de computador, os sistemas, daqui eu estou pensando em sistemas da tecnologia da informação, né? As bases de dados, as obras autorais em geral, os nomes de domínios, as marcas, etc. Cada um desses itens é um bem imaterial, é um intangível que a gente pode avaliar. Vamos olhar aí para frente, avaliar de que forma? Isso nós vamos explicar lá para frente. Os bens intangíveis, portanto, compreendem, são identificados como as criações intelectuais e os sinais distintivos. Alguns dos doutrinadores brasileiros fazem essa especificação que está aí, não é? Em particular, vocês encontram isso nos livros do Dr. Newton Silveira. As criações intelectuais, elas ocorrem em 2 campos, o campo da técnica, o campo da estética. Isso também a gente encontra já nos livros de 1970 do professor Newton, e é assim que ele classifica. E o campo da técnica, as criações do campo da técnica, é muito importante a gente ter isso em mente, os efeitos delas estão no mundo material. Os efeitos das criações
do campo da estética estão na mente do ser humano, né? Dos homens, das mulheres, das crianças, etc. Como são as obras literárias, artísticas e científicas. E no mundo material, no campo da técnica, são as soluções técnicas, né? Que são as soluções de problemas técnicos ainda não resolvidos, que são as invenções, de um modo geral. Eu fiz esse quadrinho já há muito tempo, resolvi aproveitá-lo aqui para... isso é claro que vocês sabem muito bem, a Lei de Propriedade Industrial trata das invenções, dos modelos de utilidade, dos desenhos industriais. Aqui eu não estou pondo as marcas, porque eu estou falando só das criações intelectuais que não abrangem... Alô? Não, essa termina. Alô, alô? Posso prosseguir, Soraya? Pode, tem alguém com o áudio aberto que eu estou tentando descobrir. Tá bom. Então, vejam, fiz esse quadrinho para a gente ver que no campo da técnica nós temos esses intangíveis que são regulados pela LPI, pela Lei de Propriedade Industrial. No campo da estética, temos as obras literárias, musicais, fotográficas, pinturas, etc., tantas outras que não estão aqui, que são reguladas pela Lei de Direito de Autor. E surgem, de uns anos para cá, já há uns bons anos, né, as novas tecnologias, né, que estão fora desse campo e deste campo. É claro que vão ser tecnologias, vão ser coisas técnicas, mas não da LPI. Então, a gente tem na lei de software a proteção dos programas de autor, por uma lei sui generis, não é? E outras leis também que protegem, por exemplo, as topografias de circuitos integrados e os cultivares. Esse mundo de coisas que nós estamos colocando aqui são todos os bens intangíveis que podem, de uma maneira ou outra, em algum momento, ser objeto de avaliação, etc. Bom, as obras autorais são todas aquelas que estão no artigo 7º da Lei 9.610, que é a Lei de Direitos Autorais, e elas são as obras literárias, artísticas, científicas. Nem vou ler isso porque é muito extenso e vocês conhecem, né? Apenas destacar que projetos de engenharia, topografia, essa topografia não é aquela topografia do slide anterior, né? Aqui nós estamos falando de topografia feitos por topógrafos, para que fazem arquitetura de campo, etc., engenharia. Veja que as palavras, às vezes, a gente precisa olhar com certo cuidado. E neste anterior, no slide anterior, que nós tínhamos aqui, topografias de circuitos integrados, chama-se topografias, mas é outra coisa. Depois a gente pode falar mais sobre isso. Aqui estão também programas de computador, bases de dados, etc. Então, só para notar que estas coisas parecem técnicas, né? Mas elas estão protegidas como obras autorais no seu aspecto autoral, né? Porque existe o aspecto técnico de todos esses objetos. Bom, são assuntos muito interessantes, como eu costumo chamar, interessantes, mas eles são complexos também. Não vamos entrar em detalhes agora, a menos que alguém vá fazer alguma pergunta, eu explico. Bom, então, essas leis que eu coloquei aqui, conhecidas de todas, talvez menos conhecidas, essa de topografias e essa de cultivares, não é? Talvez não tenha ninguém nessa reunião que conheça essas leis. Pode ser que tenha. Você conhece? Quem aqui? Alô? Quem que falou? Bom, então, são as leis que nos interessam, né? Por que elas nos interessam se nós estamos falando de avaliação de intangíveis? Porque esses bens, eles têm uma duração no tempo. A gente vai falar daqui a pouco sobre isso. Para terminar essa primeira parte, eu vou falar algumas palavras sobre cada um dos bens intangíveis, não é? Para a maioria de vocês refrescarem algumas coisas. Então, a patente, o título de patente, não é? É um título temporário, todo mundo sabe, otorgado pelo Estado, etc., mas que se refere a uma invenção ou a um modelo de utilidade, ou um ou outro, coisas muito diferentes. Às vezes se fala que isso aqui é uma invenção de menor importância, não é bem isso, é por isso que a nova lei fala em invenção e invento, quando se refere a modelo de utilidade, e quando são invenção,
podem se referir a produtos e processos, mas quando são modelos de utilidade, nunca se referem a processos, mas só a objetos, que são produtos. Isso a gente pode ver também mais para frente. O que é invenção? Invenção é uma coisa abstrata, né? É uma solução nova e inventiva para um problema técnico ainda não resolvido. Isso é uma invenção. Isso a gente coloca no papel de uma maneira ou outra, seguindo regras do NPI, a gente monta um relatório que pode ter 20 páginas ou 100 páginas, não é? Cheias de figuras ou não, e que vai caracterizar se esta invenção que está sendo descrita é ou não é objeto de um privilégio de exclusividade, de uma exclusiva, como dizem alguns, né? Bom, o artigo 10 da LPI é muito interessante, porque ela exclui, né, da noção de invenção, porque o termo invenção não é definido em lei, como outros que nós vamos falar daqui a pouco são, apenas a doutrina explica o que é uma invenção, né? Mas, de qualquer forma, não são consideradas invenções. Tudo isso que eu pus aqui, tem coisas muito curiosas que a gente nunca presta muita atenção, esquemas, planos financeiros, planos comerciais, planos de educação, planos de não sei o quê, planos de eu esqueci a palavra que está lá, mas é auditoria, investigação, alguma coisa nessa linha. Obras literárias, tá vendo? Está excluído, arquitetônicas, estéticas, programas de computador em si. Isso aqui eu destaco para a gente poder, talvez, discutir um pouquinho no final, se alguém se interessar pelo assunto, é que a lei do que a gente chama lei de software, que é a lei de 9.609, não é? Ela define o que é um programa de computador, mas não define o que é um programa de computador em si, não é? Esse em si é muito curioso. Eu tenho no livro que eu vou mostrar para vocês no meio desta apresentação, vou só citar e mostrar uma coisa, eu tenho vários ensaios escritos, e um deles é sobre isso. Qual é a diferença entre programas de computador em si e programas de computador? E o que tem isso a ver com isso, com aquilo, e o que se protege aqui, o que se protege ali, o que não se protege. Bom, e vamos em frente para não nos estendermos muito. O modelo de utilidade, que é protegido pela Lei de Propriedade Industrial, é um aperfeiçoamento num objeto físico. Tem que ser um objeto físico, entenderam? Uma torneira, uma roda, alguma coisa assim, que eu aperfeiçoei. Isso pode ser, então, objeto de exclusividade, de exploração através de uma patente, de modelo de utilidade, que no passado se chamava modelo industrial, antes da lei de 1996. Caracterizada por nova forma ou disposição, e se fala em ato inventivo, e não em atividade inventiva, como se fala para a patente. Vou em frente para não falarmos demais sobre um assunto como esse. Desenho industrial. Desenho industrial, já digo que existe muita confusão entre a tradução de industrial design do inglês para o português para o desenho industrial. O desenho industrial da lei, que é definido em lei, não é o desenho industrial dos industrial designers, né? É só a forma ornamental que é protegida, não a função, né? Então, é uma forma plástica ornamental de um objeto, ou seja, 3 dimensões, ou um conjunto ornamental de linhas e cores, ou seja, 2 dimensões, não é? Resultando em visual novo e original. Isso é que é desenho industrial. O desenho industrial era objeto de patente na lei anterior, na lei de 71, passou a ser mero registro, como é o registro de marca, por exemplo, na nova lei de 96, na 9279. Mas ela pode ser objeto de proteção e pode ser objeto de avaliação, né? E já fizemos isso várias vezes. Programa de computador. A expressão de um conjunto organizado de instruções. Então, eu estou apresentando cada um daqueles bens, não é? Esse é mais um tipo de intangível. E veja que o programa de computador é definido na Lei 9.609, de 98, como a expressão de um conjunto. Vejam isso. É a expressão. Não é a solução técnica, não importa o que o programa faz, se ele está escrito, essa coisa que está escrita que é protegida pela lei
a Lei de Proteção de Programas de Computadores, que é a Lei 9.609, que é uma subsidiária da Lei de Direito Autoral, que é a 9.610, que tem lá no item 7, no capítulo 7 da lei, melhor, no inciso 7, no artigo 7, desculpe, no artigo 7 tem claramente o programa de computador como protegido pela Lei 9.610 de Direito Autoral e protegido ainda numa lei sui generis, que é esta, que define, então, o que é programa. Porque a Lei de Direito Autoral não define o que é programa. O programa é definido na Lei 9.609, né? Interessante isso. Aliás, é interessante também que a Lei 9.609 ela tem uma numeração anterior a 10, mas ela é um detalhe da 10. Né? Bom, e, finalmente, outro, precisa ver se eu volto aqui, volto. Baseado em técnica digital ou análoga. Essa palavra análoga aqui é outra coisa que eu chamo a atenção, né? Eu quero aproveitar essa nossa conversa para chamar a atenção para várias coisas curiosas. No meu entendimento, deveria estar escrito técnica digital ou análoga, não é analógica, agora me faltou a palavra. Aquilo que não é digital, falta a palavra, daqui a pouquinho eu falo para vocês. Analogia, professor? Virtual? Analógico. Obrigado, Patrícia. Claro, analógico. Tá. Analógico é o oposto de digital. Ou é digital ou é analógico. Analógico é quando uma coisa depende de outra de maneira proporcional, né? Por exemplo, um alto-falante. Eu falo aqui uma coisa e o alto-falante aumenta o meu som. Isso aqui é analógico, né? E tudo que era analógico, que gasta muita potência, gasta muita energia, quando transformado em digital, passa a gastar muito pouca energia e faz a mesma coisa. Então, devia ser digital ou analógico, isso mesmo. Obrigado. Bom, essa palavra análogo vai aparecer de novo aí para frente, é por isso que eu salientei. Nome de domínio. Todo mundo, claro, sabe o que é nome de domínio, né? Eles começaram a aparecer lá nos anos 90, uma sequência arbitrária de letras e dígitos que corresponde univocamente a um endereço de internet, que identifica um computador, um site ou uma página. Muito bem, era isso, né? Quando começou, era isso. Depois, acontece que os nomes de domínios, que eram só mnemônicos, para a gente não guardar aquele número horroroso que é um endereço de internet, a gente escreve uma coisa que a gente quer escrever, interpatents.com.br, né? Bom, fica fácil de eu lembrar, não é? Então, é só um conjunto de letras, nesse caso, podia ter números também. Mas é para facilitar a memorização, só para isso. Mas acabou virando marca, né? Porque a gente passou a usar um sinal distintivo, um nome de uma coisa, de um escritório, de um produto, de uma marca, como o próprio nome de domínio. Isso começou a causar confusão, né? No mundo das marcas, né? Apareceram os nomes de domínios. Agora, esse aqui é o último elemento desse tipo, a marca que eu estou falando, então todos vocês sabem muitíssimo bem isso que estamos falando, o sinal distintivo visualmente perceptível, né? Que identifica produtos e serviços, etc. Muito bem. Sabemos também que as marcas são de produto, de serviço, isto, aquilo, agora apareceu marca de posição, etc. Mas tudo isso não importa muito, o que importa é que uma marca a gente avalia. Agora, eu saliento aqui o aspecto temporal dessas coisas todas. Então, a patente de invenção, 20 anos. A patente modelo de utilidade, 15 anos. O desenho industrial, de 10 até 25, estendido a cada 5 anos. O programa de computador, é uma aberração, mas é assim, né? 50 anos, em vez de 70, e herdeiros, aquela coisa toda da lei de direito de autor, 50 anos ficou. Já as topografias de circuitos integrados, 10 anos, bem mais razoável isso aqui, não é? E o registro de marca, que, como todos sabemos, é indefinidamente prorrogável, né? O registro de domínio, então, é indefinido, não é nem 10 anos prorrogável, vale por quanto tempo você quiser. E os cultivares, 15 anos. Então, por que eu destaquei tudo isso? Porque eu vou avaliar uma marca, bom, ela pode estar registrada ou não estar registrada.
Ela pode estar válida ou não estar válida. A mesma coisa pode acontecer para uma patente de invenção, para um modelo de utilidade. Então, saber se existe o título, se existe a exclusividade, importa para a gente dizer alguma coisa quando uma avaliação é feita. Em síntese, invenção, modelo de utilidade, desenho industrial, marca, programa de computador, etc., são intangíveis de diferentes espécies. É aqui que eu queria chegar, então, mostrar essa amplitude, essa abrangência para vocês, que é porque a gente tem uma tendência a falar só em avaliação de marca. Existem escritórios aí pelo mundo que fazem avaliações de marca, né? De marcas. Eu vou citar um deles aqui daqui a pouquinho. Mas a gente pode ter métodos diversos para coisas diversas. Por exemplo, como é que eu vou... Eu nem escrevi aqui know-how, segredo industrial, tá tudo do etc. Tá? Tem bastante coisa que a gente pode avaliar, não é? Até um segredo industrial a gente pode avaliar, né? Mas não será pelo método como a gente avalia uma marca, entenderam? Então, quando a Soraya me convidou para dar essa palestra, ela havia falado em avaliação de marcas, não é? Inicialmente. E eu achei que nós devíamos abranger esse espectro, alargá-lo um pouco mais e enxergar a avaliação dos intangíveis, de um modo geral. Bom, aqui eu faço uma pausa para referência. Quanto tempo nós já gastamos, já utilizamos, Soraya, que eu não marquei? 20 minutos? Você está sem som, acho. 20 minutos, correto. Ah, é? Que beleza, hein? Olha. Eu nem marquei, hein? Bom, eu vou agora mostrar 2 slides que são referentes a este livro que eu estou mostrando aqui, que eu acho que vocês... Não estão vendo, claro. Vão ver com a minha foto. Então, aqui, olha, eu estou mostrando um livro, que é um livro que eu lancei há muito pouco tempo. Ah lá, está lá na Lance Soraya também, né? Por que eu estou mostrando? Bom, porque esse livro é muito recente. Tirando a pandemia, né, ele é bem recente. Ele foi exposto na nossa última stand da ASP, quando fizemos o último. O último foi agora, no dia 14, 15, 16 de março, foi o último congresso da ASP. Mas no penúltimo ele foi lançado, e ele só é vendido ou numa livraria do Rio de Janeiro, que é a livraria do Ilcínio, que vende tudo sobre assuntos relacionados a direito e afins, os advogados consultam muito, e no meu próprio escritório. Então, se alguém se interessar por este livro, porque o livro trata do assunto que nós estamos falando, por isso que eu estou dizendo. E, então, é só mandar um e-mail para a Secretaria Interpatents.com.br, poderá obter um livro como este. O conteúdo deste livro, no seu capítulo 3, trata exatamente da avaliação de intangíveis, onde eu falo de 2 casos. O caso da marca 51, que é muito emblemático, muito importante no Brasil, foi feito para se obter a comprovação, um dos aspectos da comprovação de alto renome perante o INPI, que já foi concedido, o alto renome para a marca 51, e aqui a meridional, a avaliação de marcas de massa falida, porque isso é uma coisa muito interessante. Vejam, o juiz mandou um perito fazer uma avaliação de um conjunto de marcas que faziam parte de uma massa falida de 10 anos atrás. 10 anos atrás, da época em que isso foi feito. Isso foi feito, acho que em 2004, alguma coisa assim. Bom, nessa parte 1, eu falo, está aqui ensaio sobre intangíveis, então eu falo muito, podia falar 10 horas sobre esses itens que nós acabamos de falar 1 minuto cada um: software, dupla natureza do software, bases de dados, internet, métodos matemáticos, programas de computador em si, etc. E esse miolo do livro trata de invenções, modelos de utilidade, desenhos industriais, marcas, nomes de domínio, software, internet, etc. Muito bem. E tem uma resenha disponível na revista da BPI, escrita pelo doutor... Eu não vejo, eu não posso ver aqui. Desculpa. André Fontes, né? O desembargador André Fontes, que é uma resenha deste livro. Então, vocês veem que ele tem 511 páginas, e na revista da BPI vocês podem ver a resenha.
Então, já falei tudo que eu queria falar. Vamos partir para a parte 2, metodologia, métodos e casos de avaliação. Nesse livro, naquela parte de avaliação, eu retrato 2 casos por inteiro, tem 2 casos de avaliação completos lá, que aqui eu vou apenas fazer uns flashes para mostrar algumas coisas de como é que se faz isso. Metodologias de avaliação. Para cada espécie de intangível, há metodologias aplicáveis. Precisamos definir métodos específicos dependendo da situação do bem, né? Do momento do ciclo de vida dele e de uma história de faturamento e resultados. Na verdade, as avaliações de marcas estão muito associadas, que nós fazemos, né? Que nós fazemos. Então, eu vou daqui a pouco falar como se faz aí pelo mundo, como são feitas as avaliações de intangíveis, especialmente de marcas, que é o que mais se faz, e como isso é trabalhoso e custoso e envolve levantamento de campo. É igual pesquisa de eleições para ver quem que vai ganhar. Então, tem milhares de pessoas que são consultadas. Então, esses escritórios especializados nesse assunto, que fazem esse tipo de trabalho, fazem um trabalho muito extensivo e, evidentemente, de muito caros, né? Muito caros. Então, daqui a pouco vamos voltar a esse tema. Quando se avalia um bem imaterial, no caso de marca, para comprovação de alto renome, como eu já citei, para avaliar o desempenho da marca ou da empresa. Eu tenho um cliente que todo ano ele reavalia a marca dele. Tem uma história de avaliações, porque ele preza muito a marca, ele investe muito todo ano no próprio negócio. Não é uma empresa enorme, é uma empresa de porte mediano, e o próprio dono é a pessoa que tem esse espírito empreendedor, ele pede uma avaliação que a gente refaz a cada ano. Uma negociação societária, entrar um sócio, sair um sócio, vender, cessão e licenciamento de marca, herança, falência. Então, caso de falência, então já citei esse da massa falida. Caso de herança, eu estou envolvido nesse momento numa herança, evidentemente que não posso citar o caso, mas de uma família muito importante de São Paulo, que faleceram os donos, então há uma questão de sucessão, de herança e tal, e precisa avaliar aquela marca, né? O juiz mandou avaliar a marca, né? Foi nomeado um perito, não é? Eu estou atuando como assistente técnico de uma parte, eu faço quesitos, os quesitos são na linha de como se avalia uma marca, né? E na linha em que eu faço esse trabalho, isso não é muito custoso. Dá para fazer dentro de uma ação que envolve esses aspectos que nós estamos citando. Agora, se o perito nomeado resolve fazer uma avaliação utilizando um sistema de avaliação internacional pelo qual você avalia e chega à conclusão que a Apple vale tanto, que o Itaú vale tanto, bom, você vai gastar a herança inteira para fazer a avaliação, né? Não faz muito sentido. Então, a gente tem que ter o pé no chão e saber o que a gente está fazendo. É por isso que eu estou... Então, agora eu vou dizer o seguinte, quem é que está envolvido nesse processo? Bom, juízes, peritos, advogados, contadores, empresários, titulares dessas exclusivas, né? Consultores, agentes de propriedade, expertos em engenharia de avaliação. Então, essa é a nossa... Eu fiz essa pirâmide, mais ou menos assim, querendo dizer que os expertos de engenharia de avaliação sustentam isso. E engenharia de avaliação é um termo que é muito utilizado, né? E não para esse fim, não para avaliar bens imateriais. É muito utilizado em avaliação de bens materiais, né? Avaliar um enorme de uma gleba, porque eu vou passar uma estrada, avaliar um edifício, porque alguma coisa vai ser demolida e vai se fazer outra coisa. Então, avaliações, né? Avaliações de bens materiais. Isso existe com já há muito tempo, e a avaliação de bens imateriais segue uma metodologia parecida, mas diferente. Aspectos relevantes para a avaliação de marcas.
existência ou não de um registro válido, em que classes ele existe, está, abrangência territorial, se é só no Brasil ou se está em outros lugares, o histórico de faturamento. Então, veja bem, já tive um caso em que um cliente me aparece e diz: eu criei uma marca, queria saber quanto vale. Eu pergunto: bom, mas você usa essa marca? Não, não uso. Então, você não tem uma história de faturamento e de lucratividade, né? Então, não dá para avaliar uma marca nessa linha. Mas eu posso avaliar uma marca se o nosso cliente tem um plano de trabalho, um plano de investimentos por 10 anos para frente, 20 anos para frente. Então eu posso avaliar a marca. Se o plano der certo, se ele tem um plano econômico-financeiro muito bem definido, eu posso dizer: bom, se esse plano, que é o mesmo plano que ele vai usar para pedir um financiamento no banco, ou coisa assim, se esse plano correr bem, se você administrar isso direitinho, daqui a 10 anos ou 20 anos, eu posso dizer quanto vale essa marca no futuro, entenderam? Bom, situação jurídica, investimentos. Muito bem, vamos lá. Determinação de valores de marcas. Primeiro eu vou falar um pouquinho sobre Interbrands. Interbrands é uma empresa internacional, bastante conhecida, e que faz avaliações e que produz alguns resultados que são publicados em jornais, em revistas especializadas. Eu vou mostrar alguns desses resultados agora em seguida. Nessa metodologia, interessa para eles examinar liderança, internacionalidade, estabilidade, mercado, tendências. Eles usam um sistema de pesos, né? Nesse próximo slide, que eu copiei uma própria publicação deles que trata desse assunto, a gente vê lá: metodologia de marca é feita assim, assado, performance financeira, percepção e influência das marcas junto a consumidores, análise de força de marca, entrevistas de mais de 1.000 pessoas, mulheres, homens, acima de 15 anos, diversas classes. Estão vendo? Então, é um tipo de trabalho muito abrangente, né? E, portanto, também pelas tarefas, pelas etapas, pelos passos que tem, algo que custa bastante caro. Então, é por isso que eu estou citando. Eu estou citando, de um lado, o tipo de trabalho meticuloso, grande, que chega a resultados, como eu vou mostrar logo em seguida. E nós temos a nossa metodologia, que é essa que eu estou expondo hoje aqui, passo a expor, né, que a gente fala, eu chamo de metodologia interpares, em que a gente fala em método do lucro e método do custo. Isto não é novidade, não tem nada de específico aqui. Mas, no método do lucro, o método do lucro é o método que representa, como a gente pode entender aqui, performance econômica, da capitalização econômica, os royalties que o intangível possa produzir no mercado. Eu não estou falando só de marcas, né? Eu posso ter uma invenção, um pedido de patente, uma patente, algo que, se colocado no mercado, gera resultados. Gera resultados não de compras de coisas que têm uma marca, mas resultados numa indústria. Pode aumentar a rentabilidade da indústria, coisas assim, pode ser avaliado. Método de custo. Quando eu não tenho condições de utilizar o método de lucro, como eu vou explicar daqui a pouco, a gente usa o método do custo, que é somar tudo que eu gastei, as despesas, investimentos, desenvolvimentos, etc. Não é? Isso não nos interessa muito. O que mais interessa é isto aqui, quando a gente quer avaliar alguma coisa, é saber, quer dizer, é claro, dependendo da razão da avaliação. Mas, digamos, será sempre muito interessante saber quanto vale o meu negócio, né? A minha marca, no sentido, ou o meu software, ou o meu sistema. Se eu quiser vender, né? Eu preciso saber quanto ele vale, né? Então, de um ponto de vista assim, de interesse do criador, se ele quiser vender, ou licenciar, ou ceder, ele quer saber quanto vale, né? Eu moro num prédio, tem lá 30 apartamentos, eu quero saber quanto vale o meu apartamento, né? Cada vez que alguém vende um apartamento no meu prédio, eu tenho mais uma referência, não é? Esse vendeu por tanto, aquele por tanto. Então, vale mais ou menos isso. Mas não há um cálculo, não há uma matemática que me chega exatamente, não, o meu apartamento vale tanto. Depende de tantos fatores.
Pode valer menos ou valer mais do que a média dos negócios feitos. Bom, metodologia de avaliação. A gente fala, né, na nossa metodologia em método direto, método indireto. Então, aqui é que entra o nosso trabalho. A gente usa método direto. O valor do bem é obtido por comparação direta com o valor de outros bens conhecidos no mercado, com performance semelhante. Aí, para frente, vocês vão entender um pouquinho mais o que está sendo dito aqui. Mas é dizer isso que eu falei para um bem material, que é um apartamento, ou uma casa, ou um terreno. Quando eu quero vender o meu terreno, que está, ou a minha casa, que está rodeada de casas, se eu tiver informação de quantos negócios foram feitos por aqui, por perto, e que valores eu consigo avaliar a minha mais ou menos, não é? Claro que depois terá outros fatores. Eu posso ter uma arquitetura melhor, pior, enfim, tem tantas. Mas o método direto é quando eu comparo com coisas conhecidas que têm uma performance semelhante. Depois a gente vai explicar o que é performance semelhante. E o método indireto é quando eu não tenho condição de fazer isso, que é mais fácil fazer isso, é mais simples, mais fácil, é mais matemático, é mais fácil de fazer, né? Para quem é do ramo. Do que isto, porque isto aqui implica em fazer um levantamento intensivo de tudo que foi feito antes, para ver quanto eu gastei, vamos dizer assim. Então, no mínimo, vale o que eu gastei, né? Em tese, né? Porque eu posso ter feito um mau investimento e não vale nada. Então, tudo isso depende. Vamos ver. Os métodos indiretos, a gente tem muita subjetividade, preconceitos para se chegar ao valor do bem, porque a gente pode avaliar, colocar pesos nas coisas de uma maneira um pouco arbitrária e que depende de quem está fazendo, de uma concepção de cada um, né? Já no método direto, eu faço um cálculo que é, como já falei, mais matemático. Eu faço uma comparação com valores de marcas conhecidas com performances semelhantes. Então, aqui eu vou explicar para vocês o seguinte. Se eu tiver um universo de informações, eu sei que 500 marcas foram negociadas por 500 valores, e essas marcas são marcas que, no mercado, têm dado, nos últimos 10 ou 15 ou 20 anos atrás, uma rentabilidade X para um faturamento X. Então, eu tenho 3 números importantes. Eu tenho uma história, uma curva de faturamentos ao longo, mês a mês, durante 10 anos, digamos. Eu sei qual foi a lucratividade, eu quero ser o resultado, né? As receitas, o faturamento, as receitas menos as despesas, quanto isto resultou, né? E se isso foi aplicado numa marca única, quer dizer, se trata de uma empresa que tem uma única marca, então eu posso dizer que esse resultado se deve a essa marca, né? E se eu tenho um quadro de valores de marcas publicado no Brasil ou no mundo, e eu conheço a rentabilidade das marcas associada aos seus valores e aos negócios que foram realizados, eu posso, com isso, montar um trabalho através de um programa de computador que nós utilizamos aqui no caso, que eu chamo valor do intangível, a gente aplica o método direto, por comparação de parâmetros econômicos com outras marcas, quando eu conheço os valores de mercado e parâmetros de desempenho. Bom, vocês estão vendo aqui embaixo o número do slide? Porque eu não estou vendo. 40. Sim, 40. Agora eu coloquei a faixa no meio. Vocês estão vendo uma faixa com algumas pessoas no meio, em cima do quadro ou não? Não, só você que veio. Só eu que vejo, tá bem. Sim. Então, olha, essas marcas mais valiosas que eu coloquei aqui, esse é um quadro que eu tenho desde 1992, quando a gente fez os primeiros cálculos de valor de marca. Então, você vê que lá em 92, o Financial World dizia que a marca mais valiosa era a Marlboro, no mundo. 31 mil
217 milhões de dólares. Então, 31 mil milhões. 1.000 milhões são bilhões. 31 bilhões de dólares. Um valor bastante grande, né? De Coca-Cola, Budweiser, Pepsi-Cola. Você vê que nessa época a gente não falava em Apple, Google, nada disso, né? Bom, aí marcas corporativas mais valiosas, 93, estão vendo aqui um livro brasileiro, Marca e Distribuição, que chama, em que esse autor, Souza e Nemer, criaram esses dados, que evidentemente não são dados deles, são transcritos de alguma outra fonte, mas a gente vê que a Kodak, em 1993, era mais valiosa, corporativa, 12 mil milhões de dólares. Agora eu estou pondo aqui um dado atual, de 2022. Brand Finance Global 500, 2022. Então, vocês veem que aqui a coisa muda, né? Começa a aparecer, olha o que aparece, nada de Kodak, né? Apple, Amazon, Google, Microsoft, Walmart, Samsung, Facebook, e CBC. CBC é um banco da China, Huawei, Verizon. E aquele número que era 31 bilhões, que são 1.000 milhões, olha o pulo que deu. Agora vale a Apple 10 vezes mais o que mais valia em 92, né? É bom a gente ter essa dimensão na cabeça, né? Então, 2022, nós estamos falando em bilhões de dólares, a empresa número 1 em 22, em matéria de valor da marca. Estamos falando de valor da marca. Então, são dados publicados, né? Tá? Vocês podem achar esses dados na internet, pela própria anotação que eu pus aqui. Aqui eu vou colocar agora 2 quadros, um da Interbrands, faltou um S aqui, Interbrands, 2021, em 2021, porque ela publicou as marcas brasileiras. Então, vocês veem que o Itaú, a marca Itaú, em 2020, foi considerada a marca número 1, 37 mil milhões, ou bilhões, né? Acho que é isso. Quer dizer, aqui talvez não seja bi, mas é que aqui seria vírgula. Eu acho que são 37 bilhões, não 37 mil bilhões. Seria impossível, né? Bom, exatamente essa questão de mil, bilhão e bilhão, eu vou falar daqui a pouquinho para esclarecer um ponto que talvez seja novidade para vocês. Então, veio Bradesco, Skol, Brahma, etc. Passando de 20 para 22, a mesma Interbrands, com S que falta, publicou Itaú. Então, vocês vejam que Itaú, em 2 anos, passou de 37 para 40. Aqui está certo, vírgula, estão vendo? Acho que eu digitei errado isso, 37, vírgula. Passou para 45, bilhões, né? Então, 40, vamos arredondar, 40 bilhões, que em português do Brasil significa 1.000 milhões, tá? 1.000 milhões, o que é? 10 a nona. É 40 vezes 10 elevado a nona. Isso é 1.000 milhões. Milhões é 6 zeros, 1.000 é mais 3, todo mundo junto dá 9 zeros. Então, seria 40, 40 ponto mais 9 zeros. 40 com 9 zeros, 10 zeros, né? Bom, Itaú, Bradesco, Skol, Brahma, etc. Bom, isso não nos interessa muito, né? São 25. Essa publicação tem de 1 a 10, nessa página que eu coloquei, e nessa outra, de 11 a 25. Então, vocês veem que, olhando a Ipiranga, Claro, Cielo, Drogasil, aqui a gente tem o pé mais no chão, né? A gente consegue identificar essas coisas, Casas Bahia, Sul América, Hering, né? Quem não tem uma camiseta Hering, né? Eu tenho várias. A Hering está valendo 520 milhões de reais. E eu estou mostrando isso porque daqui a pouco eu vou mostrar que a avaliação que eu mesmo fiz da marca da cachaça, 51, é um valor que chega mais ou menos a ser compatível com esse, né? Então, vocês veem que a metodologia utilizada, a metodologia mais cara utilizada nesses sistemas que resultou nesses números,
que eu acabo de mostrar, está completamente compatível com a metodologia que eu uso, que eu utilizo, que não requer fazer milhares de perguntas para milhares de pessoas, não precisa de nada disso. É uma metodologia, por isso eu disse, é uma metodologia simples, fácil de fazer. A gente pode ensinar as pessoas a fazerem. Bom, aqui eu peguei esse mapinha, e eu montei isso aqui há muito tempo, porque eu mesmo fiquei surpreso quando descobri que a palavra bilhão no Brasil é 9 zeros. Mas em Portugal, bilhão é 12 zeros. E na Inglaterra também, viu? Portugal e Inglaterra chamam de billion, ou de bilhão. Eu tenho para mim que essa diferença na própria língua inglesa, da Inglaterra e dos Estados Unidos, estão vendo aqui, Estados Unidos, vocês veem a minha flecha, né? A meu... Soraya, vocês veem quando eu mexo o cursor? Sim, né? Sim. Então, vejam, esse bilhão que está aqui, 10 a 9, no Brasil, é a nossa mesma língua portuguesa, em Portugal, bilhão é outra coisa. Mas vejam vocês como isso deve dar confusão por aí, entre os nossos jornalistas. Isso é só uma hipótese que eu estou fazendo. Sabia disso, Soraya? Como uma portuguesa, não sabia. Pois é, tá vendo? Tá. Então, se você disser que o Itaú vale 40 bilhões lá em Portugal, eles vão dizer, não é possível, né? Bom, ok. Então, muito cuidado com isso, só por isso que eu estou mostrando. Podem conferir depois. Consultem um bom dicionário de inglês, vocês vão encontrar isso aí. Bom, passos para avaliação pelo método direto. Então, agora esse é o nosso método direto, e é muito fácil, muito simples, eu vou explicar. Levanto parâmetros de desempenho econômico da marca. Estou falando do método direto aplicado a uma marca, que é o mais comum. Receitas brutas e lucros dos últimos anos. Normalmente eu peço 10 anos de balanços para uma empresa que quer fazer um cálculo começo com... Se ela tiver 20, eu uso 20. Se ela tiver 5, eu uso 5. Mas a gente usa o que for mais favorável ao que se pretende, né? Se o interessado quer ver um número quanto mais alto, melhor. Se 20 anos puder mostrar isso, tanto melhor. A gente usa o que tem. A lucratividade esperada, eu pus aqui sendo o caso, futuro, né? Porque às vezes eu posso querer avaliar para o futuro, né? Para daqui a 3 anos, para daqui a 4 anos. Aí eu monto uma base de dados uniforme. Aí eu atualizo tudo com índices universais para a data de hoje. Quero dizer, eu tenho, vamos dizer, 20 anos de faturamentos, eu pego os balanços, recebo os balanços, todos esses números têm datas totalmente diferentes, né? Eu preciso atualizar esses valores numa mesma base. Então, a gente traz todos para hoje, possivelmente faz uma conta em dólar também, né? Quando o dólar é uma coisa bastante segura, agora eu já não sei o que vai ser pela frente, mas aí a gente faz uma previsão e depois a gente obtém, através de uma curva de regressão linear, a evolução das receitas da empresa relativas à marca. Pronto, simples, né? Entenderam? Então, esses são os passos. Aí eu vou mostrar o que a gente faz. A curva de regressão, por exemplo, essa é uma curva de regressão. Eu tenho as receitas nos anos. Como esse gráfico ficaria muito comprido, a gente faz ele logarítmico, logaritmo de x, não é? E dá uma curva que pode ter um aspecto como esse. Isso não interessa muito, não é? Principalmente para vocês, eu não quero que vocês fiquem assustados nem com gráficos e nem com fórmulas. Mas eu vou mostrar, só para dar uma assustadazinha assim, muito simples, mas não precisam ter nenhum susto com isso, porque quem faz isso é um programa de computador. Mas o que a gente faz? A gente levanta as receitas, então aqui está dito que essa empresa aqui, na data 0, né? Na data qualquer coisa aqui, 1, talvez, 1, 2, 3, 4, 5, na data 1 tinha 0, na data não sei o quê, 500 mil de receita, na data 5 tem tanto de receita, assim por diante. Isso dá uma curva, né? E tendo uma curva, eu tenho uma fórmula que define a curva.
Y, eixo do X, esse eixo vertical, vamos chamar assim, e X, o eixo das abscissas, que seria os anos em que está levantando esses dados. 20 anos, 15 anos, 10 anos, né? Bom, aí, isso dá uma expressão matemática da receita em função de um certo logarítmico, isso não interessa, não podem esquecer esta fórmula, é só para ver que tem uma coisa aparentemente complicadinha no meio. Receitas mensais previstas, um exemplo, então isso eu tirei de um próprio trabalho, então, 10 de janeiro, 10 de fevereiro, cada mês, né? E tenho números. Faturou tanto, receita, no caso, receitou. Monto uma tabela, né? Um exemplo. Depois eu faço a análise do mercado com base em nossa, eu digo nossa porque nós temos uma tabela com N inúmeras marcas, das quais eu conheço o valor de mercado e o desempenho econômico. Então, esse é o nosso, vamos dizer, esse é o nosso segredo industrial, esse é o nosso segredinho. A gente tem uma tabela que foi sendo montada ao longo desses últimos 20 anos. Cada vez que eu faço um cálculo novo, eu integro esse cálculo novo nesse quadro, e ele vai crescendo, ele vai ficando cada vez melhor, né? É como a gente saber resultados da pandemia. Quanto mais números, melhor. A gente pode saber mais sobre o evento. Marcas com parâmetros conhecidos. Então, eu tenho Marlboro, Coca-Cola, isso, blá, blá, blá. Isso é uma coisa velha, né? Eu tirei isso de uma avaliação bastante antiga. Por isso eu estou vendo aqui Marlboro, Coca-Cola, papai, não, Google, isso e aquilo. Mas isso é só para dar um exemplo. Eu sei as vendas, sei a lucratividade, 22%, 18% de resultado, 10%, tá vendo? Então, a Nestlé, nesse tempo, era menos rentável do que a Marlboro. Análise de mercado. Com faturamentos anuais e margens operacionais, ou seja, lucratividade, e com coeficientes que relacionam os valores comerciais da marca com os faturamentos anuais, eu faço uma análise de regressão estatística. Obtenho uma expressão matemática, isso já falamos, e em correlação com as variações simultâneas do faturamento. O grau de acerto é 96,19%, né? Ou seja, uma correlação de 0,96. E aqui é o tal do quadro que tem cada marca. Esse também é um exemplo antigo. Eu tenho aqui a marca número 15, a marca número 12, a marca tal, marca tal, marca tal. Isso monta um quadro porque eu tenho aqui o valor da marca e tenho aqui um coeficiente da relação marca-vendas. A relação marca-vendas é uma relação que me diz, se for 3,8 ou se for 2,47, eu calculo o valor da marca em função do valor das vendas. Vou mostrar aqui para frente. Então, cálculo do valor da marca finalmente, um caso real, é uma fórmula como essa, né? Que também não precisamos nos incomodar com essa fórmula, nem precisa saber ler, mas é simples. É um número inteiro somado com outro número que multiplica um logaritmo de um valor de vendas, que soma com uma outra coisa, que é um coeficiente, que multiplica um outro valor, que é também um logaritmo da lucratividade. Então, isso está relacionando as vendas com a lucratividade, as vendas com a lucratividade, e eu calculo uma relação marca-vendas por esta fórmula, e para a gente ir chegando ao final, se eu tenho essa relação, eu tenho a receita, tenho a lucratividade, eu calculo o valor da marca, que nesse caso, deste caso que eu estou colocando, deu 23 milhões de reais, né? Porque eu calculei um certo relação marca-vendas, que deu 1,23, que multiplicado por aquele número anterior, vai dar 23 milhões. E acabou. Então, isso aí eu coloco num laudo, né? Como é que a gente entrega um resultado como esse para um cliente ou para, por exemplo, para fazer a notoriedade, ou notoriedade não, para fazer o alto renome no NPI, eu preciso juntar um valor. Então, vejam, para uma coisa tão simples,
que é obter um alto renome, por exemplo, da marca 51, a gente tem que entregar um laudo, não é? Esse laudo, então, traz uma introdução, explica a metodologia que foi aplicada para o caso, traz o perfil da empresa, que nesse caso seria a empresa Miller, e a marca a empresa 51, falo da avaliação dos parâmetros econômicos atualizados, análise do mercado e o cálculo do valor da marca, porque eu preciso ter uma técnica de explicar. E concluo pelo valor, não é? Eu anexo nesse tipo de laudo o histórico da empresa, os registros de marca que ela tem, pode ter muitos, e nesse caso que eu estou citando, tem. Falo da estrutura de vendas, da estrutura de produção, falo da regressão, os demonstrativos, os índices e prospectos da empresa. Então, a gente faz um retrato da empresa. Não é alguma coisa que a gente diz em 2 páginas, e eu calculei e deu tanto, entendeu? Entenderam? É um trabalho que é quase que um raio-x da empresa, juntando tudo o que é de bom para valorizar a empresa e a marca. Quando eu fecho esse é a primeira página de um laudo, tem umas 100 páginas, esse foi feito em 2014, como vocês estão vendo aqui, foi avaliada essa marca, um laudo de avaliação de marca do meu escritório. Bom, eu que assino aqui, e a data foi essa. Esse trabalho e mais outros, eu juntei aqui alguns, eu faço uma meia dúzia de trabalhos desse por ano, talvez, e faço isso há 20 anos. Então, eu juntei algumas coisas, um de 2003, olha, é a massa falida que eu estava falando. São as marcas Wolf, que acho que quase todo mundo conhece. Soraya, como está o nosso tempo, por favor? Já passou de 55 minutos. Tá, esse é o último slide. Pronto, olha, já vamos poder conversar. Eu só quero dizer, massa falida, 9 milhões em 2003. Né? Nós estamos em 2022, não é? Uma gráfica, aquela gráfica que todo ano calcula, é uma gráfica que avalia a marca, a mesma. Então, em 2004 ela avaliou, em 2012 eu peguei 2 pontos para vocês verem a diferença de 11 milhões para 21 milhões. Um certo escritório de patentes de propriedade intelectual brasileiro, que não é o meu, que também não é nem o próximo, quase 6 milhões em 2013. Se a gente trouxer isso para hoje, eu fiz essa continha, dá quase 14 milhões. Né? Não é 350 milhões, mas é um valorzinho razoável. A cachaça, olha, 310 milhões. Em 2013, se a gente trouxer isso para hoje, provavelmente duplica. Vai ficar daquele tamanho parecido, muito parecido com aqueles valores que eu mostrei, que tinha Hering, vocês devem lembrar. Uma padaria que queria fazer uma seção da marca, uma padaria de São Paulo, 33 milhões. E aqui uma coisa muito interessante, que é uma empresa que, deixa eu abrir aqui para eu enxergar, eu anotei aqui, sistema, mais software, mais know-how para licenciamento. Esse foi um trabalho que eu fiz bastante recentemente, em 2019, 61 milhões. E uma cerâmica, uma indústria cerâmica importante brasileira, que quis avaliar um projeto que vai fazer até 2031. Então, nós avaliamos para o futuro, estão vendo? Esse primeiro a gente avaliou para o passado, esse que está aqui, né? É uma coisa do passado, né? Daquela data avaliada 10 anos depois. Bom, é isso, eu queria terminar por aqui, agradecer a vocês aí a paciência de ouvir tudo isto, e lembrar que, se alguém quiser adquirir um livro como esse, escrever para a secretaria. Se quiserem me fazer perguntas que não dê tempo para fazer hoje, qualquer consulta ou qualquer outra coisa, escrever para mim, para esse meu e-mail. E muito obrigado. Soraya, estou à disposição de perguntas. Vamos agora às perguntas. Muito obrigado. Obrigada a você, Clóvis, pela tua disponibilidade, pelo teu conhecimento, em dividir ele com a comissão, né? Nem todo mundo está disposto a dividir conhecimento, a gente fica muito feliz quando os palestrantes vêm aqui de cabeça aberta, coração aberto, e disponibiliza, divide com a gente.
Queridos, quem quer levantar a mão pelo Zoom e a gente fazer uma filinha aí? Alguém quer aproveitar para tirar dúvidas? Esse é um tema interessante. Eu já tive no escritório várias vezes pedidos de clientes querendo fazer avaliação de marca, e sempre foi muito difícil a gente ter alguém para indicar, porque nosso escritório, pelo menos nós lá, não nos arriscamos a fazer um trabalho desse, que é um trabalho muito específico, não é o nosso métier, não é a nossa expertise, tem que contratar alguém que entenda, como o professor Clóvis, por exemplo. Agora a gente já sabe, já temos uma boa indicação, já faz até algum tempo que eu descobri que o Clóvis também fazia avaliação, e passei a indicar ele também para os meus clientes. Matheus, abra aí seu áudio e faça a sua pergunta, meu querido. Matheus. Professor, boa noite, tudo bem? Eu gostaria só de entender, na prática, por que a avaliação é importante para o licenciamento da empresa? Bom, licenciamento de alguma coisa, não da empresa, ou de uma marca. No caso que eu citei de licenciamento, eu vou até explicar para você do que se trata, para você entender bem. Trata-se de uma empresa que desenvolveu toda uma tecnologia, incluindo um software e tudo mais, para fazer a reciclagem de embalagens plásticas para o agronegócio, que utilizam essas coisas venenosas que tem, né? De agrotóxicos. Você usa as embalagens, elas ficam armazenadas na sua fazenda, ou o que for, e isso tudo é venenoso. Então, há uma lei, inclusive no Brasil, que precisa reciclar tudo isso. Isso é uma coisa nacional. Todas, acreditem, se quiserem, todas as embalagens do país inteiro são recicladas. Elas voltam para um ponto, elas são destruídas e com o material desse plástico todo de bolinhas e não sei o quê, são feitas novas embalagens outra vez. Né? É um mundo da reciclagem dentro de um tema, né? Que é esse que eu falei, das embalagens disso e daquilo. Essa empresa que faz isso, queria saber qual o valor de tudo isso que ela desenvolveu, porque isso não é uma mera ideia, isso é uma coisa que existe e funciona no país inteiro e tem. Eu fiquei surpreso quando vi tudo isso, eu não sabia que isso existia desse jeito, quando foi apresentado isso. Isso envolve uma logística infernal pelo país inteiro, né? De caminhões, de tudo. Então, imagine, é uma indústria muito grande no país, né? Portanto, você pode imaginar o número de embalagens que iriam para o lixo, que tipo de lixo seria isso, né? E tudo isso é reciclado. Bom, mas não é que é reciclado, isso tem um sistema de informações que acompanha essa coisa no país inteiro. Tem uma central computarizada para isso, tem uma coisa... Muito bem. A ideia, então, do presidente da empresa que faz isso seria a ideia de licenciar o know-how que ele desenvolveu durante muitos anos para outras indústrias. Por exemplo, para a indústria eletrônica, para outros tipos de indústria. Ele quer saber quanto isso vale. Para quê que ele quer saber? Para saber quanto ele vai cobrar por isso, né? Então, essa é a ideia. Licenciar o software, licenciar o know-how, licenciar o sistema que ele desenvolveu, entendeu? Então, não tem nada a ver com marca, tá vendo? Mas professor, pois não. porque quando o senhor falou em licenciamento, a minha cabeça foi para a franquia. Licenciamento da marca para a franquia. Então, também, não. invoquei. Não, pode ser. Não, quando eu escrevi ali sessão e licença, eu pensei em marca também, quando eu escrevi esse slide. Mas você quer avaliar para saber quanto vale, para saber quanto que você vai cobrar, não é? Senão você não tem uma referência. Não sei se eu respondi, Matheus. Amplamente. Muito obrigado, professor. Tá. Temos uma pergunta no chat, Clóvis, que é da Ioná, membro da nossa comissão,
Ela pergunta, existe algum certificado emitido para aquele que é um avaliador de marcas? Ou seja, é necessário obter alguma certificação? Não que eu saiba. É por isso que eu pus... deixa eu dizer uma coisa para vocês todos. Quem faz avaliações de marcas? Quem fazia no passado de marcas? Alguns contadores fazem isso, escritórios de contabilidade, né? Os escritórios de contabilidade são escritórios que... Alguns escritórios fazem esse tipo de coisa. Depois eu percebi que pessoas que são do ramo da área de marketing, né, também fazem alguns. E por aí vai. Depois você vai ver que tem um mundo chamado dos engenheiros de avaliação. Existe um instituto. Não é a ABAP, é o IBAP. É avaliações. Então, existem engenheiros que têm esse certificado, vamos dizer assim, mas não é obrigatório que eu saiba. Você tem um certificado. É como a engenharia de avaliação é um ramo da engenharia. Eu fiz um curso de engenharia de avaliação em nível de pós-graduação na Politécnica, com um dos mais importantes consultores de avaliação daquela época em que eu fiz, há mais de 30 anos. Mas essa pessoa que eu estou falando, eles são avaliadores, mas a gente chama de engenharia econômica, engenharia de avaliação econômica, não é? Então, atendendo a quem me perguntou, que eu não vi o nome, um engenheiro está capacitado. Quem? A Ioná te perguntou. Ioná. Se quiser abrir o áudio, Ioná, e terminar e explicar melhor a sua pergunta, fica à vontade. Iona Loureiro, é essa? É Ioná. Não, eu só fiquei na Ioná, dúvida. desculpa. Ioná. Claro, não tem Eu assim. achei interessante pontuar, porque, por exemplo, eu acho que você que pede, que contrate esse serviço, tem que ter certeza que essa pessoa ela tem o know-how para fazer isso, né? Por isso que eu pensei que tivesse algum certificado emitido para as pessoas que fizessem esse tipo de avaliação. Pois é, então eu estou te respondendo assim, olha, os engenheiros de avaliação eles são filiados a uma associação. É como falar em propriedade intelectual, não é? Olha, a mesma coisa, porque, veja bem, quem é que pode responder sobre propriedade intelectual? Sobre, por exemplo, sobre registros de software, né? Você vai dizer os advogados, né? Porque tem uma lei, né? Olha, todas as perícias de engenharia de patentes, não é? Tem esse problema. Esse é um problema que eu estou fazendo um preâmbulo para você, Leonardo, para você entender o meu tipo de questionamento. É um questionamento que eu faço há muitos anos, inclusive na OAB, inclusive com juízes e tudo mais. Quando o juiz nomeia um perito para discutir se uma patente está sendo infringida ou não, vamos dizer que o assunto está relacionado com mecânica, ele nomeia um engenheiro mecânico. Você acha que isso é suficiente? Você acha que um engenheiro mecânico tem condições de entender o que são reivindicações de uma patente? Quase sempre não. Algumas vezes, sim. Ele precisa ter um conhecimento duplo. Ele precisa ter a engenharia mecânica que ele tem, mas ele precisa entender de patentes, senão ele não vai conseguir responder a pergunta que o juiz lhe faz, esclarecer se infringe a patente. Olha, no mínimo tem que saber o que é uma patente, não é? Então, eu normalmente tenho dito, eu estou dizendo isso porque eu sou um engenheiro e sou um especialista em propriedade intelectual, e não só em propriedade industrial, como a Soraya falou no início, mas intelectual, porque eu sou especialista, eu sou perito na área de software, eu sou perito em todas as engenharias, eu sou formado em engenharia eletricista e eletrônica, mas eu atuei 14 anos em todas as engenharias, numa empresa de consultoria em engenharia, da qual eu era. Então, veja, uma coisa é a formação, outra coisa são os títulos complementares que você tem. Se você tiver a tal do engenheiro mecânico que nós estamos imaginando, se ele tiver
títulos, né, de cursos ou pós-graduações, ou que forem propriedade intelectual, bom, aí ele tem dupla, tripla, quádrupla comprovação de conhecimentos, né? Mas não é a formação. Então, não existe uma faculdade de avaliadores, é isso que eu estou tentando dizer. Contadores fazem avaliações, mas fazem avaliações quadradas de contador. Uhum. Não saem das quatro linhas, como diz o nosso presidente. Agora, quando você tem que fazer uma avaliação, muitas vezes, na maioria das vezes, as avaliações que nós temos que fazer não são simples e não são de contadores. Posso explicar. É um caso real. Uma vez eu tive que avaliar uma empresa que todos conhecem, não vou dizer o nome dela, mas é a maior empresa de segurança que tem no país. E quando fomos avaliar, nós descobrimos que, na verdade, eram duas empresas. Uma tinha equipamentos e outra tinha serviços, não é? E a marca é a mesma, é uma única marca. Então, ela tem uma única marca que ela usa em duas empresas, uma tem capital e tem equipamentos e vende equipamentos, e outra tem serviços de segurança. Bom, como a gente vai avaliar o valor desta marca? Percebe? Ela está avaliada, ela está associada a dois tipos de coisas: vendas de produtos e, ao mesmo tempo, prestação de serviços. Essas duas empresas têm faturamentos, têm lucratividades e tudo mais, né? Como é que eu vou fazer, então? Então, você precisa dos engenheiros de avaliação, não é os engenheiros de Havaí, os engenheiros de avaliação, que usam da sua criatividade intelectual para ver, bom, desse caso, vamos fazer o seguinte, vamos misturar os faturamentos e as lucratividades e tal, porque eu não estou calculando o valor da empresa, eu estou calculando o valor da marca. Compreende o que eu estou falando? Esse é um caso real que eu tive. Outro caso real, eu tenho um sujeito eu tenho um empresário que quer comprar aquela outra empresa, que não é a dele. Ele quer comprar uma empresa, mas o sujeito que eventualmente queira vender não quer passar para ele os dados de balanço, né? Eu sou o avaliador, né? Nesse caso. Eu faço um pacto entre as duas partes, eu recebo os dados de balanço reservadamente, né? Com uma condição de mantê-los em segredo, faço um laudo, chego à conclusão e dou o laudo para o outro, e não para o... Entendeu? Isso não é coisa de contador também. O contador vai dizer, não, isso é um absurdo, como é que você faz uma coisa dessa? Então, eu preciso dos dados para calcular o valor. Mas o valor que eu preciso, quem está me encomendando isso é a pessoa que quer comprar, não é? Que quer vender. Percebe? Então, cada situação é uma situação especial e diferente. Balanço. Esse juiz, quando mandou fazer a avaliação dessa massa falida, ele fez isso hoje, a massa falida já tinha falido há 15 anos atrás. Portanto, não tem... Qual é o faturamento dos últimos anos? 0. Bom, então o valor da marca é 0? Não, claro que não é 0, né? Mas a empresa está inoperante, entendeu? Um outro tipo de caso, uma empresa desenvolve software, contrata pessoas, monta um negócio inteiro ligado à internet, telefonia, não sei o quê, mas não iniciou ainda a operação e quer saber quanto vale, né? Ou mesmo aquela pessoa que cria uma marca e chega para você e diz, eu criei uma marca, quanto ela vale? Né? Bom, se você quiser... Por falar em marca, já caminhando para o fim da nossa reunião, porque bom, o pessoal já está saindo da plataforma. Vocês notaram que o professor Clóvis colocou na apresentação dele, naquelas tabelinhas do ranking, que em 2020 estava no topo os bancos e marcas de cerveja. Em 2022, o cenário mudou totalmente, foi para marcas na área de tecnologia. Sim. Mas o que tem em comum nas duas colunas, de 2020 com 2022, a maioria delas são marcas reconhecidas como de alto renome. Isso é só para fechar. Alguém mais quer fazer uma pergunta? A última pergunta, e eu vou encerrar com os recadinhos que eu dou sempre.
Bom, pelo jeito não há mais perguntas. Clóvis, obrigada. Vai olhando aí o chat, que tem vários elogios para você. As pessoas estão muito agradecidas pela tua apresentação. Não sei se você vai me mandar depois o teu material para a gente disponibilizar para a comissão. Esse é um material que a gente usa de estudo, é bacana ter. Normalmente os convidados contribuem. Você fica à vontade se você pode ou não disponibilizar em PDF a tua apresentação. Recado importante. Oi? Não, diga. Tudo bem. Não, esse, eu estou vendo, você me falou dos chats, eu estou vendo só agora. Tem bastante. Fica aqui um tempinho, eu posso ver depois ou não? Vai lendo, até você sair da plataforma, você consegue ir lendo. Depois que você sair, tá você não consegue mais. Bom, obrigado a todos, obrigado, Soraya. A gente que agradece. Podem, se quiserem, enviar algum e-mail, alguma solicitação, alguma pergunta, e eu terei prazer em responder. Muito bom, obrigada, Muito obrigado. Clóvis. Amanhã vocês todos estão convidados, tem live da comissão, às 20 horas, no Instagram da OAB Guarujá. O trio da nossa comissão, que é o Rodrigo Carvalho, a Brenda e a Fabrícia. Eles vão falar de contratos de licenças na área de patentes. Aí, Clóvis, já está convidado para assistir a live de amanhã e ir lá no chat mandar umas perguntinhas para eles. Você que outro dia participou, quando o Rodrigo foi o palestrante aqui na comissão, lembra que você fez umas perguntas para o Rodrigo? É ele que amanhã vai estar na live, junto com mais duas colegas. O tema é super interessante. Não é muito comum, né, os membros quererem falar de patentes, a maioria prefere ir na onda das marcas, mas amanhã o tema é patentes e contratos. Segundo recado, é reiterar que as reuniões este ano, elas acontecem sempre agora às 18 horas, para facilitar para todo mundo, porque muitos já voltaram ao serviço presencial, e o calendário já foi divulgado na comissão. Quem não tiver o calendário fácil, me manda no privado, que eu encaminho. E terceiro e último recado é aquele de sempre. Quem não segue ainda, liga, por favor, seguir, porque é lá que a gente se comunica também, dando dicas legais de cursos, de eventos e tudo mais. E também o canal do YouTube, onde fica boa parte do material que a gente constrói na comissão e na liga, fica salvo lá no canal para ver, ser revisto, revisitar, enfim. É um canal que foi criado para vocês. Obrigada pelos ouvintes que participaram. Se em algum momento vocês quiserem também ser membros da nossa comissão, me mandem no privado, que a gente faz conversas prévias, vamos analisando. Agora a gente vai ter um pouco mais de cuidado nas nomeações, a pedido da própria diretoria da OAB Guarujá. A gente tem que investigar todos os membros que são, inclusive, advogados, se tem algum problema no TED. Enfim, agora a gente está tomando mais cuidados do que antes. Gente, obrigada, uma boa noite para vocês, bom descanso. A próxima reunião vai ser no dia 25 de abril, é uma segunda-feira, nesse horário das 18. Eu não vou antecipar quem é o palestrante, ele já confirmou, mas garanto que vocês vão gostar. Vejo vocês logo mais. Beijos, obrigada. Tchau, mais uma vez, obrigada.